Alguns monstros não nasceram no escuro. Eles nasceram do orgulho. Hoje você vai descobrir como um castigo divino deu origem ao Minotauro, a criatura presa no coração de um labirinto e no centro de um dos mitos mais marcantes da Grécia. Esta não é só uma história de força. É uma história de culpa, medo e poder. Eu sou Ivan Lucas e você está no Folclores e Lendas pelo Mundo. O Minotauro era descrito como uma criatura com corpo de homem e cabeça de touro, uma presença brutal, uma imagem impossível de esquecer. Na tradição grega, ele habitava Creta e estava ligado ao rei Minos, ao labirinto e ao medo de ser engolido por algo maior do que a própria razão. Mas o Minotauro nunca foi apenas um ser monstruoso. Ele também foi um símbolo, um corpo dividido, metade impulso, metade consciência, metade homem, metade besta. E talvez seja por isso que sua imagem tenha sobrevivido por tanto tempo. Porque ela não fala só de uma criatura antiga. Ela fala de um conflito que continua vivo. E quando um mito sobrevive por séculos, é porque ele esconde mais do que aparenta. É exatamente aí que a história começa a ficar mais sombria. Tudo começou com uma promessa quebrada. Minos, rei de Creta, pediu a Poseidon um sinal divino para confirmar seu direito ao trono. O deus respondeu enviando um touro branco extraordinário. A mensagem era clara. O animal deveria ser sacrificado em honra ao deus. Mas Minos recuou, guardou o touro, ficou com o presente e desobedeceu à força que o havia legitimado. A punição veio de forma terrível. Pasífae, esposa de Minos, foi tomada por um desejo irresistível pelo animal sagrado. Dessa união nasceu o Minotauro, não como um simples monstro, mas como a forma viva de um castigo. Um ser que carregava no próprio corpo a marca de uma violação entre o humano, o divino e o animal. Esse detalhe muda tudo. O Minotauro não surge do caos por acaso. Ele nasce de uma ruptura moral. E quando um reino tenta esconder a consequência do próprio pecado, quase sempre constrói algo ainda mais assustador para mantê-la longe dos olhos. Minos precisava esconder aquilo que não podia aceitar. E foi assim que surgiu o labirinto. A construção foi atribuída a Dédalo, o grande artesão. Um espaço tão complexo que entrar nele era quase o mesmo que desaparecer. O Minotauro foi trancado ali dentro, não apenas para ser contido, mas para ser afastado da luz, como se a distância pudesse apagar o erro que o gerou. É por isso que o labirinto se tornou tão poderoso dentro do mito. Ele não é só um cenário, ele é uma ideia, um lugar onde o caminho some, onde o centro atrai, onde a saída deixa de ser certeza. Em muitas leituras, ele representa o confronto entre civilização e selvageria, entre ordem e instinto. E sua força talvez tenha nascido também da própria Creta, dos cultos ao touro e da arquitetura complexa dos palácios minoicos, como Knossos. Se o monstro era terrível, o espaço que o guardava tornou o medo ainda maior. Mas havia algo pior do que saber que ele existia, saber que ele precisava ser alimentado. O mito cresce quando deixa de ser apenas íntimo e se torna coletivo. Depois da morte de Androgeu, filho de Minos, Atenas passou a pagar um tributo cruel a Creta. Jovens eram enviados ao labirinto. 7 rapazes, 7 moças. Vidas oferecidas ao centro do medo. E a cada novo envio, o Minotauro deixava de ser só uma criatura escondida. Ele virava instrumento de domínio, uma presença que humilhava cidades inteiras sem sair de sua prisão. Essa parte da lenda dá ao mito uma força diferente. Agora existe contagem, existe espera, existe família perdendo filhos para um destino sem retorno. O terror ganha rosto humano.
E o labirinto deixa de ser apenas um enigma arquitetônico. Ele se torna uma máquina de condenação. Mas toda a história sustentada pelo medo prepara mais cedo ou mais tarde alguém disposto a atravessá-lo de frente. Foi então que Teseu decidiu entrar na história. Ele se ofereceu para ir entre os condenados, não como vítima resignada, mas como alguém disposto a romper o ciclo. Esse gesto muda completamente a energia do mito. Até aqui, tudo era queda, punição e submissão. Com Teseu, surge a possibilidade de confronto. Só que coragem, naquele cenário, não bastava. Porque o verdadeiro inimigo não era apenas o Minotauro, era o caminho até ele. Era o centro, era a chance real de vencê-lo e ainda assim nunca mais encontrar a saída. É isso que torna essa passagem tão forte. O herói não desce apenas para matar um monstro. Ele desce para atravessar um espaço que foi feito para apagar qualquer pessoa. E quando o labirinto parece absoluto, a história entrega um elemento decisivo, não a espada, mas o fio. Ariadne percebeu o que muitos heróis ignorariam. Entrar era possível. Voltar era o verdadeiro desafio. Filha de Minos e Pasífae, ela se apaixonou por Teseu e entregou a ele o objeto mais simples e mais decisivo de toda a narrativa: um fio. A ideia era clara: amarrar a ponta na entrada, avançar até o coração do labirinto e depois refazer o caminho. Esse detalhe fez o mito atravessar os séculos, porque o fio de Ariadne não é só uma ferramenta. Ele virou símbolo de orientação, memória e inteligência diante do caos. O monstro continua sendo terrível. O labirinto continua sendo ameaçador. Mas, pela primeira vez, existe método dentro do medo. É aqui que a história alcança um ponto raro. A força prepara o confronto, mas é a lucidez que torna a vitória possível. E quando a mente encontra o centro do terror, o encontro deixa de ser apenas inevitável. Ele se torna final. No centro do labirinto, Teseu finalmente encontrou o Minotauro. Ali, o mito concentra tudo o que construiu até então: o castigo de Minos, a vergonha do reino, o medo de Atenas, a inteligência de Ariadne. Tudo converge para um único ponto. E nesse ponto, o herói mata a criatura e rompe o ciclo do tributo. Mas a morte do Minotauro nunca encerrou completamente sua força, porque o que ele representa é maior do que o próprio combate. Em muitas interpretações, o Minotauro encarna o confronto entre o humano e o instintivo, entre o que se controla e o que se reprime, entre o centro da razão e aquilo que ruge por baixo dela. E talvez por isso essa figura continue tão viva. O mito fala de uma criatura presa num labirinto, mas também fala de tudo aquilo que uma civilização tenta esconder de si mesma. E essa permanência aparece com força na cultura pop. Em Percy Jackson, o Minotauro retorna como ameaça imediata e memorável para uma nova geração. Em Assassin's Creed Odyssey, ele é reimaginado como presença física, mítica e combatível, dentro de um mundo inspirado pela Grécia Antiga. Em Hades, a figura sobrevive através de Astérios, preservando o peso do guerreiro monstruoso dentro de uma estética moderna. E em The King Must Die, de Mary Renault, o mito ganha releitura literária e humana sem perder a grandeza simbólica. O tempo muda, o formato muda, mas o centro continua o mesmo. O Minotauro ainda representa aquilo que exige coragem para ser enfrentado. E talvez seja essa a razão mais profunda para o mito permanecer de pé. Nem todo labirinto é feito de pedra. Nem todo monstro tem chifres. Alguns esperam em silêncio, no ponto mais escondido da própria alma. No fim, o Minotauro ficou para trás, mas a imagem dele permaneceu.
uma criatura nascida do orgulho, escondida por vergonha, alimentada pelo medo e derrotada apenas quando alguém teve coragem de entrar no centro da escuridão sem perder o caminho de volta. Talvez seja por isso que esse mito ainda tenha tanta força, porque ele nos obriga a imaginar uma pergunta incômoda: o que cada pessoa esconde no próprio labirinto interior? E o que seria preciso para encarar isso de frente? Chegamos ao final de mais uma história. Se esse vídeo fez você conhecer melhor o Minotauro, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho de notificação para continuar explorando mitos, lendas e símbolos que atravessam o tempo. Agora, eu quero saber a sua opinião. Você acha que o Minotauro é só um mito ou um reflexo do ser humano? Me conta nos comentários. Eu leio todos. Se quiser apoiar ainda mais o canal, você pode impulsionar os nossos vídeos clicando no botão Hypar, nos ajudar com R$2, comprando um Valeu Demais ou fazendo parte do nosso clube de membros, onde por apenas R$ 3,99 você se torna um membro curioso, tendo acesso a selos de fidelidade que vão evoluindo com o tempo, emojis personalizados para usar em comentários e ainda seus nomes citados nos finais dos vídeos em forma de agradecimento. Mas, independentemente disso, a sua presença aqui já faz toda a diferença. Muito obrigado por caminhar com a gente. Nos vemos no próximo vídeo, aqui em Folclores e Lendas pelo Mundo.